De vez em quando minha voz, ela some de tanto eu gritar contra o mau caratismo que existe em todos os sentidos, na falta de ajuda, na falta de compreensão, na falta de humanidade que existe hoje entre nós. Tá? Estão discutindo se a menina Gabriela, que morreu de 23 anos, era ou não era e por que era de torcida organizada do Palmeiras. Que diferença tem isso? Sabe? Mataram uma menina de 23 anos que fazia trabalhos para autistas, né, no Taboão da Serra. Mataram uma garota que tinha uma vida inteira pela frente. Quando eu digo que tem bandido no meio de torcida organizada, é bandido que comanda no meio de milhares de pessoas de bem. E que transformam essas pessoas de bem em massa de manobra para, de repente, armar briga pela internet ou coisa parecida. A maioria das pessoas que vai do estádio, mesmo de torcida organizada, vai para torcer. Agora tem bandidos que comandam a barbárie, que andam armados, que atiram nas pessoas, que matam as pessoas. Não é? O Reinaldo me lembrou muito bem o caso daquele menino que foi morto no Pacaembu há muito tempo atrás. Sei lá que ano foi, 95, ele botou aqui. Não é? Foi morto a porradas. Existia pedra ali, porque estava em reforma o tobogã. O menino foi morto de uma maneira brutal. Brutal. Quem matou, da época, foi um pandemônio, tomou pena de 12 anos de cadeia, cumpriu 4, foi embora. E como o Reinaldo disse, teve uma segunda chance. Agora o menino que morreu não teve. Sabe? Ficam discutindo o sexo dos anjos. Como é que pode ter a preocupação se a menina era ou não de torcida organizada? A maioria do pessoal que está na torcida organizada é de gente boa. Só que o comando é de bandido de crime organizado. É isso. É até um atentado contra a família, um atentado contra os bons costumes, um atentado contra a humanidade, um bando de mau caratismo, de mau caráteres, que ficam metendo o pau em coisas que não tem nada a ver e não vão atrás de resolver o problema do crime organizado no meio das torcidas. Bom, eu já deu para perceber, não vou ter condição de fazer o programa até o fim. Eu não tenho voz para ficar fazendo 2 programas daqui da rádio. Eu praticamente fiz sozinho ontem, com a ajuda do João, com a ajuda da Bruna, com a ajuda do Marcelo, com a ajuda do Alan, com a ajuda do Ricardo, com a ajuda da Ana, e não vai mais longe do que isso, não. Uma Mônia aqui tentando controlar minha voz, e só isso. Então não dá para ficar até o final do programa. Eu não tenho voz para fazer 2 programas. Os programas da rádio têm 700 pessoas trabalhando. Aqui tem 3, 4. Não dá para eu ficar falando aqui. Como eu vou ficar falando sozinho? Não é nem minha pretensão e nem tenho capacidade para isso, porque eu não sou gênio e não tenho condição física para isso. Quem tem? Fala para mim quem tem. Se eu montar um programa sozinho, com a ajuda de 4, 5 pessoas que são maravilhosas, mas não dá para fazer um programa de rádio assim. É lamentável. Triste. E esse é o programa de maior audiência da rádio. Senhoras e senhores, eu repito, quero ver o desdobramento dessa barbárie que nós estamos vendo no futebol. Por que já estão fazendo festa com o jogo do São Paulo e do Palmeiras? Por que já estão brincando e esquecendo o que aconteceu com a menina que morreu ontem, muito mais depressa do que o cadáver esfriado, já estão fazendo memes e malditos de rede social, o mesmo de imprensa, já estão diminuindo o tamanho do impacto moral da sociedade, que é uma morte. A morte está banalizada
por uma série de canalhas. Canalhas que não têm opinião e não sabem o que dizer e falam bobagens. São canalhas. Canalhas que brincam com a vida de uma menina de 23 anos de idade, que podia ser sua filha, sua irmã, sua parente, sua tia. Jovem que morreu com 23 anos de idade com uma garrafada no pescoço. Eu não entendo como a humanidade fica cada vez pior. E trata de assunto terrível que é uma morte por assassinato, como se fosse uma brincadeira. Eu não espero que isso tome conta das autoridades, que isso, de repente, dê um indício às autoridades, tanto faz, morreu, deixa para lá. Eu estou vendo as autoridades empenhadas em resolver o caso, estou vendo o César Saad, estou vendo o Nico, estou vendo o Djan, estou vendo a Ivana, estou vendo gente da Justiça e da Polícia interessados em tentar resolver de vez o assunto do banditismo no meio do futebol paulista e brasileiro.